Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como prometido, estou preparando esse vídeo mostrando um pouquinho do passo a passo a partir do tratamento de pele, tá? Então aqui eu vou mostrar um pouquinho do processo de colorização, vou mostrar o processo também de criar atmosfera, vamos falar também um pouquinho além do processo de criar atmosfera, né? Que é botar os pontinhos, colocar o sol que a gente viu na aula de hoje. Eu vou falar também sobre o Dud Burn, que é muito importante, é bacana que vocês comecem a aplicar isso no trabalho de vocês, claro que sempre de forma bem controlada, pessoal, tá? E vou falar também sobre o processo de nitidez e de finalização, tanto para a revelação como para as redes sociais. Vamos lá. Aqui eu parei na etapa de tratamento de pele, tá? Então lembra disso. A partir de agora eu vou trabalhar a colorização. E como eu falei para vocês, a parte de colorização a gente trabalha aqui, né, onde tem esse painel de ajustes. Eu vou trabalhar aqui em cor seletiva. Então eu clico aqui em cor seletiva, vai aparecer essa janelinha. E sempre que eu for trabalhar, eu trabalho com a colorização por etapa. Então eu trabalho a colorização de pele, de figurino e do fundo. Como eu falei para vocês, na pele eu sempre faço uma colorização bem simples. Então, vou colocar aqui pele. Vou dar 2 cliques aqui para aparecer novamente a caixinha de propriedade. É só dar 2 cliques aqui em cima da camada. E aqui no vermelho, que é a pele, eu vou dar só um pouquinho aqui de ciano e um pouquinho aqui de amarelo. Então, vou colocar 3 aqui de amarelo e menos 10 de ciano, beleza? Então, vou criar uma nova camada de ajuste aqui. Então, criei uma nova camada de ajuste. Agora eu vou trabalhar o figurino. E aí, como eu quero o figurino um pouco mais rosado, vou até renomear aqui a camada para vestido. Como eu quero um pouco mais rosado, vou dar 2 cliques. Eu vou aqui então na cor do meu figurino, que é representado pelo magento e pelos azuis. Então, eu vou aqui no magento. E aqui eu vou trabalhando, vendo qual é a cor mais próxima do que realmente eu quero, que é um tom mais... um pouco mais rosado, ó. Antes e depois. Show, é isso. Então, aqui. Agora eu vou criar mais uma camada de cor seletiva para trabalhar agora o fundo. Show. Dou 2 cliques para abrir a propriedade. Beleza, o fundo, como eu falei para vocês, aqui são pigmentos, né? Às vezes traz um pouquinho de ciano, mas aqui é basicamente verdes e amarelos. Então, eu vou aqui nos verdes. E vou escolhendo aqui, né, a cor que eu quero trabalhar. Como eu falei, vocês podem brincar com essas cores. Eu não quero, eu quero deixar uma cor mais real. Então eu vou trabalhar permanecendo com o verde. Porque a ideia dessa foto é preservar os verdes, né? Eu só te deixei um pouquinho mais sem cor. Deixei um pouquinho levemente azulado, mas eu gosto muito desse tom aqui. E aí, nessa configuração que você faz, se ela alterar a pele, como aqui alterou um pouquinho da pele, é muito simples. Eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Vou trabalhar aqui na máscara, tá? Então aqui estava ativado a minha camada de ajustes. Eu não posso deixar isso aqui ativado. Quando eu vou trabalhar na máscara para retirar o efeito de alguma região da pele, por exemplo, aqui, como eu falei na aula, eu não posso deixar isso aqui ativado. Eu tenho que trabalhar dentro dessa máscara, né? Que o branco ele mostra todo o efeito e o preto oculta. E aí eu posso trabalhar com um pincel, ferramenta de pincel normal, fluxo e opacidade 100, com a dureza 0. Eu posso trabalhar com esse pincel preto aqui, ó. Aqui você zera para o preto e para o branco e aqui no cantinho você inverte as cores. E aí eu posso ir pintando para tirar esse efeito, tá? Da pele. Como também eu posso tirar isso de forma mais automática, que é o que eu mostrei. Como eu faço isso de forma mais automática? Simples. Eu vou na minha última camada que eu tenho aqui fechada, que no caso é essa dissolver. Por que eu não vou na separação? Porque ela é uma camada aberta e eu não vou conseguir ter um resultado bacana. Então eu pulo aqui a camada de revelação, de saturação. Desculpa, galera. Eu pulo aqui essa camada de separação de frequência e vou para a camada dissolver, tá? Então vou trabalhar nessa camada dissolver, apenas para recortar aqui a minha modelo. E como é que eu recorto isso? Simples, vou lá em selecionar assunto, tá? Então eu clico aqui em selecionar assunto. O Photoshop de forma automática ele já vai reconhecer o meu assunto. Eu percebi, galera, que em algumas pessoas hoje, eu não falei na aula, mas eu percebi isso.
algumas pessoas estavam com essa parte aqui da modelo, não estava selecionado, né? O Photoshop não reconheceu essa área aqui. E aí, Gilmar, nesse caso da minha foto que o Photoshop não reconhece essa região, tem como eu resolver isso? Tem sim, e é muito simples. Para resolver esse tipo de caso aqui, que a seleção automática não reconheceu essa área da minha imagem, ainda na seleção, assim, depois que você faz a seleção, você vem aqui nessa ferramenta de seleção rápida, galera. Então, você vai utilizar a ferramenta de seleção rápida para completar a sua seleção. E isso aqui é muito simples. Para aumentar e diminuir a seleção, você aperta aqui, abre colchete, fecha colchete, aumenta e diminui no teclado. Ou você vem aqui no cantinho e você pode escolher aqui o tamanho da sua ferramenta. E aqui, ó, onde tem esses 3 pincéis aqui, eu tenho o pincel de mais e o pincel de menos, tá? O pincel de mais eu vou acrescentar mais seleção, ó, e o pincel de menos eu vou retirar a seleção. Nesse caso aqui, eu preciso retirar a seleção que está aqui dentro, né? Porque tudo isso está selecionado, eu não quero, eu tenho que retirar a seleção daqui. Então, vou lá na varinha, no símbolo de menos, e passo aqui dentro, ó. Eu vou passando aqui para ele reconhecendo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ó, vou aplicando aqui e ele vai reconhecendo essa área. Lembrando que com o pincel da seleção em menos, negativo. Show! A mesma coisa na hora que eu estava trabalhando no computador, ele não tinha selecionado essa área aqui. Aí, para selecionar essa área, era só eu pegar aqui a ferramenta de seleção rápida, colocar o símbolo de mais e selecionar a área que não selecionou. Pronto, é dessa forma que eu completo uma seleção, tá, galera? Então, deixa eu voltar lá para a minha seleção automática que ele reconheceu. E eu não vou precisar fazer isso aqui. Show, pronto. Agora a seleção feita, eu vou lá na camada plano de fundo e aqui com a máscara selecionada eu vou dar um delete, tá, para apagar esse efeito da minha modelo. Eu não quero que essa alteração que eu fiz na cor do fundo altere a pele da minha modelo, então eu vou dar um delete. Só que para esse delete funcionar, a imagem preta precisa estar aqui embaixo, então eu vou inverter para o preto embaixo e apertar delete. Pronto, ó, já criei aqui essa máscara, né, circulando na minha modelo. Isso representa que tudo que está dentro dessa região preta não está sendo alterado, é só o fundo. Você vê que é só o fundo que mudou aqui nessa imagem. Tranquilo, show, já fiz aqui a colorização do meu fundo. Eu tenho a opção de selecionar todas essas 3 camadas, segurando o Ctrl, eu vou clicando nas outras camadas para todas ficarem selecionadas e aperto Ctrl G para criar um grupo, tá? E dentro desse grupo aqui eu vou renomear para colorização. Show! Eita, apareceu um 7 aqui do nada. Colorização. Agora eu vou entrar na etapa de criar a atmosfera, né? Que é aquela poeirinha que a gente mostrou. E isso é muito simples. Eu fechei aqui, tá? A camada de colorização, deixei ela aqui. Vou criar uma camada transparente. Vou colocar esse nomezinho de poeira, tá? Porque é aquela poeirinha que a gente vai criar para ficar no fundo da imagem. Essa poeirinha que a gente vai criar, eu trabalho com a ferramenta de pincel normal com fluxo em 4%, opacidade 100 e suavização 0, tá? Clicando com o botão direito aqui para abrir essa propriedade da ferramenta, eu tenho sempre que lembrar de colocar a dureza em 0. E o tamanho do pincel, galera, a gente vai trabalhar com a área do pincel um pouco grandinho, tá? Para que realmente ele fique um degradê bem feito e que não fique aquelas bordas bem marcadas dessa poeirinha. Lembra sempre de deixar essa poeirinha bem suave, galera. Eu não quero algo bem marcado, não é legal. Só que antes de eu pintar, eu preciso copiar uma cor de verde aqui clarinho do fundo. Para isso, com a ferramenta de pincel aqui ativada, é só eu segurar a tecla Alt, que aí o meu pincel se transforma num conta-gota. Eu escolho o tom de verde que eu quero usar aqui. Vou pegar esse tom aqui, um tom de verde que seja clarinho. Aqui é um tom de amarelo, então não quero tom de amarelo. Eu quero basicamente um tom de verde clarinho. Pronto, escolhi. O que eu vou fazer agora? Lembrando que para ativar o conta-gota, segura o Alt e dá um clique na cor que você quer. Então você vai arrastando isso até escolher, até encontrar a cor que você quer trabalhar. Show!
que você vai fazer agora? Você vai pintar criando essa poeirinha lá no fundo. Sempre quando for criar essa poeirinha, galera, não traz muito ela para os pés, tá? Então deixa ela aqui, ó, da panturrilha aqui, né? Essa parte de baixo para cima, tá? Não pinta aqui na altura dos pés. E sempre lembra de que eu preciso concentrar essa poeirinha mais próximo da minha modelo, tá? Do que nas bordas. Então vou pintando aqui sem chegar a pintar essa região de céu, tá? Se fosse tudo verde, eu poderia até subir mais essa poeirinha. Como eu tenho um céu aqui, eu não posso subir, eu tenho que concentrar só nessa região. Pronto, já pintei. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu preciso passar essa poeirinha para trás da minha modelo. E para isso eu vou trabalhar também com uma máscara aqui, ocultando toda essa região da minha modelo nessa máscara da poeirinha. Então, muito simples, para criar uma máscara, você vem aqui na bandeirinha do Japão embaixo, na paleta de camadas. Você cria uma máscara aqui, ó, branquinha, e aquilo que eu falei, a máscara branca ela mostra tudo que está dentro dessa camada. E para eu ocultar alguma região, eu tenho que pintar de preto. E aí, eu preciso vir aqui no dissolver e pegar a seleção? Não, eu posso vir na colorização. Aqui eu já fiz a seleção dela. Se você não fez essa seleção, você vai ter que fazer essa etapa lá de vir aqui na camada dissolver, selecionar assunto. Beleza, como eu já tenho essa seleção feita aqui no fundo, eu só vou segurar a tecla Ctrl para ativar essa seleção. Só que quando eu ativo essa seleção, ela está selecionando o fundo e eu preciso selecionar a minha modelo. E para inverter essa seleção e ficar apenas na modelo, eu vou na tecla de atalho Ctrl Shift I. Agora perceba que a seleção ela passa apenas na minha modelo e não mais na borda. Para eu tirar essa parte da poeira da minha modelo, eu tenho que ativar aqui, ó, a máscara da minha camada de poeira. E aí eu tenho que dar um delete, tá? Mas só vai funcionar se a cor preta estiver na parte de baixo. Então vou dar um delete. E pronto, Ctrl D para tirar a seleção. E agora eu tenho uma poeirinha passando lá atrás da minha modelo. Um outro exemplo aqui, Gilmar, eu fiz isso e percebi que tem um contorno aqui, ó, preto aparecendo na minha imagem do fundo. Como eu faço para corrigir isso? Muito simples. Na máscara aqui da poeirinha, você pega a sua ferramenta de pincel, tá? E aí você vai pintando aqui, ó, com a cor branca. Vou subir aqui o fluxo. Você vai pintando, ó, para retirar essa parte da imagem, tá? Estou apagando? Não, estou apenas ocultando essa região aqui também. Que na minha seleção ele não reconheceu. E aí com um pincelzinho pequenininho, tá? Preservando bem os detalhes, eu vou pintando aqui para tirar essa parte onde não ficou tão legal da seleção. Então, pronto. Feito isso, ok. Já consegui colocar a poeirinha. Gilmar, tá achando que está muito exagerado, está muito pigmentado. Você pode baixar um pouquinho aqui a opacidade. Como também você pode clicar aqui na camada da poeirinha da imagem e apertar a tecla Ctrl 1. Quando você apertar o Ctrl, vai aparecer essa janelinha aqui de matiz e saturação. E aqui, ó, na matiz, eu posso mudar a cor dessa poeirinha, tá? Mas sempre lembra de deixar um tom bem parecido com o tom do fundo. Aqui na saturação, eu posso mudar a intensidade dessa poeirinha, se eu quero essa cor bem forte ou essa cor cinza. Aqui a gente quer realmente uma cor, não quero cinza, então vou baixar só um pouquinho aqui a saturação. E aqui na luminescência, na luminosidade, eu vou controlar, tá? Clarear e escurecer esse efeito. Então aqui eu vou deixar, deixa eu visualizar aqui, eu acho que eu vou deixar em mais um, pronto, tá show. Vou subir um pouquinho a opacidade. Perfeito, pronto, já coloquei essa poeirinha lá no fundo. Percebam como a poeirinha, ela tá bem sutil, não tem uma poeira bem marcada e bem exagerada, ó. Eu tô vendo os elementos que estão lá no fundo, galera, então tem que ter muito cuidado, ó, antes e depois, tem que ter cuidado. A próxima etapa eu vou criar uma camada transparente também aqui do lado da lixeirinha. Vou criar uma camada transparente e vou renomear ela como vinheta, tá? Porque agora a gente vai criar essa vinheta mais escura em volta da minha imagem. Lembrando mais uma vez que essa vinheta ela não pode passar nessa região de céu, tá, galera? Então eu só vou passar essa vinheta escura na região verde e de madeira aqui também, dos lados, tá? Não precisa passar muito aqui no lago, mas nessa região verde é bacana você passar e também sempre de forma bem controlada. Então vou trabalhar com a ferramenta pincel, o fluxo 4% também e a dureza 0, tá? E agora, segurando o Alt, eu vou copiar
copiar uma área escura de verde da minha foto. Então aqui eu tenho uma área bem escura que tem verde. Seguro o Alt, dou um clique, ele copia essa cor, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou pintar criando essa vinheta. Uma dica, sempre pinta com a imagem pequenininha assim na tela, tá? Não vai pintar com a imagem assim no zoom, não vai ficar legal. Para você diminuir essa imagem aos poucos, é só apertar a tecla Ctrl-. Ó, apertei 2 vezes, ele diminuiu. O que eu vou fazer agora? Deixar o pincel bem grande e vou pintando aqui, ó, de fora para dentro da imagem. Criando essa vinheta, ó, de fora para dentro, nessa região verde, né, de grama aqui. Vou pegar um pouquinho aqui o lago. Criando essa vinheta. Por que é bacana criar essa vinheta? Você cria mais destaque ainda para sua modelo, ó, antes e depois. Eu escureço essas bordas, né, e crio um destaque aqui bem legal na minha modelo. Olha o antes e depois da atmosfera, antes e depois. Tá muito exagerado e tal, não tem problema, galera. Você pode baixar aqui mais um pouquinho para deixar algo bem sutil. É muito do gosto da pessoa. Eu recomendo sempre você deixar bem sutil, algo mais real, né? Não tão forçado, vai ser bem bacana visualmente, esteticamente. Principalmente o ensaio de gestante, que não é algo tão temático, a não ser que seja temático. Você deixa isso mais suave. Show! Terminei essa minha parte de atmosfera com poeira e vinheta. O que eu vou adicionar aqui agora? Eu vou adicionar um sol. Mas por que, Gilmar? Não tem sol aqui. Mas eu tenho essa região branca da minha imagem do céu e aqui eu posso simular um flare entrando aqui nessa região da minha imagem. Mesmo que a modelo não tenha uma luz de contorno aqui nela, eu posso simular isso. Se tudo isso aqui tivesse verde, eu não recomendava você fazer esse processo. Então a gente vai fazer esse processo porque eu tenho um céu aqui, uma invasão de branco, e eu não quero retirar esse céu para preencher de verde. Eu quero deixar ele aqui para justamente usar esse solzinho. Então vou lá nas minhas actions, representada por esse triângulo. Na action que eu disponibilizei para vocês aqui tem a action de sol. Então você clica na action de sol e ativa ela aqui, tá? Com esse botão de executar. Então eu vou clicar no botão de executar, apareceu o solzinho aqui na tela. Eu vou apertar a tecla Ctrl T para abrir a transformação e poder colocar o sol onde eu quero. Primeira coisa de tudo é que eu vou aumentar esse sol e nunca, galera, quase nunca, né? Eu vou deixar esse meio do meu sol aqui dentro da minha imagem, tá? E quando eu deixo ele dentro da minha imagem, ela fica com a borda muito marcada. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Aumenta esse solzinho, coloca ele lá fora da sua imagem e estica ele um pouquinho. Ó. Então, vai lá de novo, coloca fora da imagem e estica um pouquinho para ele entrar meio que como um raio de luz vindo dessa região branca. Posso colocar esse sol aqui? Pode, mas não fica legal, não vai ter muita lógica o sol vindo dessa região onde tem floresta, tá? Então é legal que ele venha dessa região onde tem esse céu mais branquinho, mais estourado. Escolhi aqui o local onde eu quero colocar o sol, é só apertar Enter. E olha o antes e depois. Agora a próxima etapa depois do sol eu vou colocar agora os pontinhos brancos, né? E, como mostrei, não tem muito segredo, galera, esse pontinho branco. É bem simples. Vou criar uma nova camada. Vou renomear aqui de pontinhos brancos. Tá só pontinhos. E aqui eu vou trabalhar com a ferramenta pincel também no fluxo e na opacidade 100. Dica muito importante para esse tipo de efeito dos pontinhos. A dureza precisa estar em 100%. E a cor do pontinho ela tem que ser branca, galera. Outro erro bem comum é a galera trabalhar com esses pontinhos grandes demais, tá? Isso aqui não pode acontecer. Eu tenho que trabalhar com essa ferramenta com a ponta do pincel muito pequenininha. Então, eu vou clicando e aí no abre colchete, fecha colchete, eu vou aumentando, tá? Então, eu dou uns cliques pequenos, clico alguns pontinhos grandes, aqui ficou grande demais. E eu vou alternando para realmente dar um realismo, né, de que tem pontos grandes, pontinhos pequenos. E aí, aquela regra que eu expliquei para vocês, né? À medida que esse pontinho está próximo da luz, são vários pontos. À medida que esses pontinhos vão afastando, vão ficando distantes da luz, e no caso aqui, chegando próximo da modelo, eles vão ficando, ó, mais afastados. Ó. Eu não tenho tanto pontinho aqui. A maior concentração de pontinho ela fica aqui próximo da luz, tá? E cuidado também para você não exagerar. Olha o tamanho do ponto que eu usei aqui. Então, é um ponto bem pequenininho só para dar aquele charminho bem bonito na nossa foto. Então, basicamente, a minha atmosfera aqui é essa, né? É o pontinho branco, é o sol
é a vinheta e é o fundo lá, o fundinho aqui, né, a poeirinha lá no fundo da minha imagem. O que eu vou fazer aqui também? Eu vou juntar tudo num grupo, tá, para não ficar com muitas camadas abertas. Então vou clicar no pontinhos, que é a minha última camada. Segurando o Shift, eu vou clicar na última camada da atmosfera, que é a poeira, que no caso foi a primeira que a gente fez. Ó. Segurando o Shift, eu seleciono todas e aperto a tecla Ctrl G para criar o grupo e coloco aqui o nome do grupo, atmosfera. Show! Então aqui agora eu já tenho 3 grupinhos aqui com a separação de pele, colorização e com a minha atmosfera. Olha o antes e depois da atmosfera, antes e depois. Antes e depois, tá? Uma dica para você ver tudo como era o antes mesmo, lá do início, desfazer tudo, é só você segurar a tecla Alt do seu teclado e apertar no olhinho aqui da última camada, ó. Antes e depois. Olha a diferença, galera, de tudo do antes e depois. Antes e depois. Olha que mágico, olha a atmosfera antes e depois. Show! Vamos para a nossa próxima etapa, que é o Dud Burn, galera, que eu amo trabalhar com Dud Burn. Durante a aula eu não consegui explicar bem de fato o que seria realmente aplicar esse Dud Burn, mas aqui eu vou dar um exemplo que vocês vão se apaixonar sobre o Dud Burn. Vamos lá. Se liga nessa dica do Dud Burn, galera. Vocês não precisam fazer isso não, tá? Eu só vou demonstrar aqui o que acontece dentro desse processo de Dud Burn. Vamos lá. Aqui, galera, quando eu mostro isso aqui para vocês, eu tenho apenas um círculo, tá? Um círculo cinza. E pronto. Esse círculo cinza ele não tem volume nenhum. Ele é um círculo chapado, né? Tipo uma folhinha de papel recortada cinza e está aqui na minha tela. Mas a partir do momento que eu aplico volume nesse círculo, eu começo a criar um realismo e ele deixa de ser um círculo qualquer e passa a ser uma esfera. Ele passa a ser uma bola, apenas trabalhando luz e sombra. Como assim, Gilmar? Pelo amor de Deus. Então, vou abrir aqui o meu Action, tá? Meu pacotezinho de Action. E no meu pacote de Action eu vou lá em Dud and Burn. Sou péssimo em inglês. Então, vou ativar aqui o Dud Burn, clicando no executar. E como eu mostrei para vocês, e como fala aqui na própria camada, eu tenho o clarear e tenho o escurecer, o Burn. Aqui no clarear, eu vou definir as áreas de luz da minha foto. Então, nessa imagem aqui do círculo, eu não tenho nenhuma definição que área de luz e que área de sombra, diferente da minha foto, que eu sei mais ou menos onde é. Só que aqui eu tenho... Não precisa fazer isso, galera, tá? É só para vocês entenderem de fato o que está acontecendo. Aqui eu pelo menos tenho uma noção, como eu estou fazendo um desenho do zero, eu tenho que ter uma noção de onde seria mais ou menos a luz da minha imagem. Então vamos lá. Digamos que eu tenho uma fonte de luz vindo daqui, desse local, tá? Se eu tenho uma fonte de luz vindo dessa região, então isso quer dizer que essa região aqui é luz em uma esfera, tá? Em uma bola. Essa região aqui é luz e essa região aqui debaixo da bola é sombra. Só que aqui a gente não está vendo isso, mas eu vou criar isso agora trabalhando apenas o Dud Burn. Então vamos lá, vou pegar o clarear com a ferramenta pincel em 4%, tá? Com a dureza 0, sempre tem que conferir, galera. Opacidade 100, fluxo 4, dureza 0. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar a área de luz, tá? Como eu estou com camada preta, eu vou trabalhar com o pincel oposto, né? No caso é o pincel branco. E na verdade aqui eu estou ocultando todo o efeito que tem dentro dessa camada aqui de curvas. E a partir do momento que eu vou pintando de branco, eu vou revelando só na área que eu quero aplicar esse efeito. Então, como eu falei que eu queria criar uma bola, então, e a luz está vindo dessa região, eu começo a pintar essa região aqui para criar um efeito de que a luz está chegando aqui no meu círculo, né, na minha esfera. Show! Pintei aqui a região de luz. Massa, beleza. Agora, se a luz está batendo aqui, é normal que tenha uma sombra chegando aqui na minha imagem, tá? Então, eu vou lá no escurecer, com pincel branco também, e agora eu vou escurecer essa região aqui de baixo, que é onde a luz, a minha fonte de luz não está chegando. E aqui nesse processo de Dud Burn, nessa esfera, galera, só para vocês terem uma noção,
olha o que está acontecendo aqui. Eu estou começando a criar um volume muito incrível nessa esfera. Então, o que antes era apenas um círculo, agora ele passou a ser uma esfera. Agora eu tenho aqui realmente um desenho de um círculo meio que 3D, ó, apenas trabalhando as luzes e as sombras. Tá? Então o Dud Burn nada mais é do que criar esse volume. E para dar mais realismo ainda, se eu tenho uma luz pegando aqui na minha esfera e está criando esse degradê e escurecendo aqui embaixo, seria normal também, tá? Seria normal também, deixa eu criar aqui uma curva, que se essa bola ela está aqui, vamos fazer aqui mesmo. Se essa bola ela está flutuando, ela não tem sombra. Mas se essa bola ela está tipo num chão, num estúdio branco, ela teria que projetar aqui uma sombra, tá, galera? Deixa eu criar aqui uma camada, pincelzinho. Show. Ela teria que aqui criar uma sombra para dar mais realismo ainda nessa bola, né, no chão ou em alguma área aqui embaixo dela. Uau, incrível! Olha a diferença agora, galera. Agora eu tenho uma esfera apoiada numa mesa, trabalhando apenas os volumes, no caso o Dud Burn. Voltando para a nossa cena. Show, vamos para cá. Mas eu vou precisar criar uma esfera aqui nessa foto? Não, galera, é só um exemplo para vocês entenderem um pouquinho o que é que acontece trabalhando o Dud Burn. Galera, desculpa se eu gaguejar, tá? É normal, porque eu estou gravando, eu não vou ter corte, é tudo direto. Então vamos lá, vou trabalhar o Dud Burn dessa minha foto. Primeiro de tudo eu vou ativar aqui a minha Action, né? Então vou lá no meu Action, Dud Burn e aplico aqui na minha foto. E como eu falei, o clarear serve para clarear, escurecer para escurecer, e eu vou trabalhar com um pincel normal na cor branca, porque a máscara é preta, com fluxo 4, opacidade 100 e dureza 0. E aqui nada mais é do que intensificar as áreas de luzes e escurecer as áreas de sombra. Então, sempre trabalhando com o pincel proporcional à região. Então, eu vou clarear um pouquinho aqui a testa, não tem por que eu trabalhar com um pincel desse tamanho. Trabalho com um pincel proporcional à região da testa. Então, vou passar aqui, ó, segurei, dei 3 rodadinhas aqui, já clareei. No nariz, eu faço aqui uma linha reta e depois um pontinho aqui na ponta, tá? Bem suave. Aqui na sobrancelha, lembrando que a gente está se baseando por este croquis, ó, trabalhando o Dud Burn, as áreas de luzes e de sombra. Aqui é uma área de luz, aqui também, aqui embaixo do queixo, e eu trago um pouquinho para cá. A boca. Agora eu vou para a região de cabelo também, onde eu percebo que tem mechas mais claras, eu vou passar esse pincel para dar mais volume no cabelo também. Show! E aí eu vou descendo agora aqui para o pescoço, seio. Então, onde tem área de luz, de realce, eu vou intensificar esse realce nessa região. Aqui na manga, como eu mostrei, eu posso trabalhar de forma detalhada aqui, ó, intensificando essas marquinhas do vestido dobrado, né, dando um charminho, fica muito bonito. Aqui no braço, você observa como é que está a luz, então eu percebo que a luz passa aqui no meio do braço dela, então eu pinto aqui no meio do braço dela, ó. Tá? Cuidado para não ficar exagerado também. Show! Aqui na barriga, sempre a gente coloca no meio aqui da barriga para dar um volume legal. Deixa eu virar aqui. Ó. Só clicar aqui para sair. Pronto. Aqui na barriga. Na perna, eu aplico na região de luz, que é justamente aqui em cima. Ó. Então, eu aplico aqui. E aqui continuando no meio da perna. Nessa região de perna, de braço, quase sempre a luz passa aqui no meio e nas laterais é um pouquinho escuro, quase sempre, tá? Mesma coisa, eu posso brincar aqui nesse vestido, eu posso intensificar essas dobrinhas aqui do vestido para criar mais volume ainda. Show! Perfeito, olha aqui o antes e olha aqui o depois.
Se você achar exagerado, é só baixar um pouquinho aqui a opacidade. Aqui no escuro é a mesma coisa. Onde é a área escura, eu vou passar esse pincel para intensificar. Como eu falei para vocês durante a aula, eu não acho legal ficar trabalhando demais com o escurecer, porque ele acaba manchando demais a imagem. Então essa aqui é uma etapa que quase sempre num trabalho, por exemplo, de gestante, que já tem um volume legal, eu vou pular essa etapa, não vou precisar fazer aqui o Duddy Burn aqui nessa região de escurecer. Por quê? Deixa eu já ativar aqui, ó. Porque eu já tenho as marcações, eu já tenho as áreas de sombras bem definidas. E caso eu pinte mais ainda essas áreas de sombra que já estão definidas, eu vou acabar deixando a minha imagem muito escura e com aspecto muito estranho. Então você pode até experimentar usar a ferramenta, mas tenha consciência de que às vezes você não vai precisar usar isso aqui, só apenas o clarear. Então pronto, o Duddy Burn seria basicamente nessa imagem aqui, isso aqui, ó, o volume que deu na barriga dela, como ficou legal, na perna e tal, no vestido, ficou muito bom. Então esse aqui é o meu processo de Duddy Burn. Até o processo de Duddy Burn, galera, aquilo que eu expliquei para vocês, até o processo de Duddy Burn, você tem que deixar tudo abertinho, tá? Colorização, atmosfera e Duddy Burn. Por quê? Porque como eu mostrei para vocês, eu posso aplicar essa configuração em outra foto, tá? Então eu posso sincronizar tudo isso em outra imagem. E aí como foi que eu fiz isso de forma muito simples? Eu peguei essa foto aqui do casal, né, que está no mesmo lugar, com o mesmo ambiente, então eu tenho que fazer a mesma configuração de cores e tal. Vou abrir no Photoshop. E aqui nessa imagem do casal, o que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer todas as etapas até chegar no tratamento de pele. Então aqui eu duplicaria, removeria a distração, corrigia a linha do horizonte, abro aqui o dissolver com o atalho Ctrl Shift X, organizo aqui o dissolver, tá? Vou fazer aqui bem rapidão só para vocês terem uma noção. E esse vídeo que já está longo não ficar mais longo ainda. Vou fazer aqui. Mas aí você faz com calma, tá, galera? Para deixar realmente bem bonitinho, porque eu tô fazendo aqui para não demorar muito. Trabalhando também com zoom. Show, vou dar um OK aqui. Pronto, perfeito. Agora eu entraria na etapa de tratamento de pele, tá? Que eu não vou fazer, eu vou só ativar a Action aqui para vocês terem uma noção. Então fiz aqui o tratamento de pele. Show. Digamos que eu vou fazer aqui o tratamento rapidão, não custa nada. Vou pegar aqui, pincel de mistura e vou fazer aqui um tratamento rapidão só para... É bom que eu já tenho essa foto para cliente, para a gestante ter esse arquivo também com o marido e tal. Ela vai ficar muito feliz. Ó, girando aqui eu vou suavizando essas marquinhas, tá? Não estou criando marca, eu estou apenas suavizando aqui o que já existe para deixar um tom mais uniforme, bacana, legal. Ó, antes, depois. Toda a região da minha imagem, tá? Lembrando que isso não é só na pele do rosto, não. O pai, no caso do marido, a gente dá uma suavizada também, não é no mesmo nível da mulher, tá? A mulher que a gente capricha mais, tá? Até porque ela tá maquiada, então a gente pode usar mais um pouquinho. Aqui na perna, geralmente eu trabalho com linhas, ó. E aí, se não ficar legal às vezes a linha, eu vou só girando para suavizar e não ficar algo tão marcado. Essa parte aqui da perna geralmente ficam as marquinhas. Muito simples, é só trabalhar o pincel de mistura, girar ali para ficar tudo bonitinho, cheirosinho e gostoso. Show! Termina o tratamento de pele. A partir do tratamento de pele eu posso sincronizar a configuração. Tá? Então posso ir lá na minha imagem, posso copiar aqui até, ó, aqui tem separação. Então da colorização para cima eu posso selecionar tudo aqui. Então, clico em colorização, Shift, e segurando o Shift eu clico lá em Duddy Burn e seleciono tudo e dou um Ctrl C. Vou lá na minha outra imagem e aperto Ctrl V, tá? Para colar tudo aqui dentro. Aqui de cara eu já vou apertar na tecla Ctrl T para abrir a transformação e vou jogar aqui o sol no lugar dele, que é bem por aqui assim, ó. O sol é bem aqui. Pronto, organizei o sol. Agora eu vou abrir cada etapa aqui
por exemplo, colorização. Eu criei uma máscara aqui, né? Então essa máscara não vai funcionar nessa situação. Então eu preciso deletar essa máscara aqui, esse recorte que eu fiz dentro da máscara. Como é que eu faço isso? Simples. Coloco o branco para baixo, porque aqui o fundo ele é branco, e aperto a tecla Ctrl Alt. Aliás, desculpa. Aperto a tecla Ctrl Delete para remover aqui, ó, aquela seleção que eu fiz. Show! Aqui na atmosfera eu preciso organizar agora o local da poeirinha, da vinheta e tal. Vamos lá. O local da poeirinha, Ctrl T, e aqui amplio no tamanho da minha imagem. Tá? Sempre amplia do tamanho da imagem, galera. Não deixa isso aqui, tipo aqui dentro, ó, pequenininho. Sempre coloca do tamanho ou maior do que a sua imagem que você está trabalhando. Show! Agora eu vou apagar também aqui esse corte que eu fiz aqui na minha máscara, tá? Mesmo esqueminha, eu clico na máscara primeiro, Ctrl Delete com a cor branca aqui embaixo. Show! Agora vou colocar a vinheta no lugar. Ctrl T, arrasto aqui para aumentar e coloco aqui a vinheta no local. O que é que eu preciso fazer aqui agora? Recortar a minha modelo dessa região aqui da poeirinha, tá? Como é que eu faço isso? Simples, vou lá no camada 1, que é a minha última camada fechada, que no caso foi a que eu trabalhei o dissolver, selecionar assunto. E aí vamos ver o que o Photoshop fez. Será que ele reconheceu da melhor forma? Não, ele não reconheceu da melhor forma. Perceba que aqui, ó, tem uma região que ele não selecionou. O que é que eu vou aqui fazer? Eu vou desativar os olhinhos dessas camadas que eu estou criando aqui. Vou deixar apenas o camada 1, que no caso é o dissolver. Vou pegar a ferramenta varinha mágica, no caso seleção rápida, segurando o Alt ou clicando aqui no menos, eu vou tirar a seleção daqui de dentro. Agora eu vou colocar no mais e selecionar aqui o queixo dele, que passou um pouquinho. Perfeito. Aqui no cantinho, ó, ele não selecionou direito. Então eu vou lá, varinha mágica, no mais, que eu quero selecionar mais aqui para dentro. E seleciono, no menos, que eu quero tirar aqui a seleção. Mas é para acrescentar que eu estou querendo tirar. Aqui invadiu demais. Isso, show. Aqui nas pernas, ó, também ele não reconheceu direitinho aqui a perna dele. Como é que eu posso fazer isso aqui na perna de mar se eu estiver tentando com a seleção rápida e mesmo assim a seleção rápida não está reconhecendo? Tem outra forma de eu fazer isso e funcionar? Tem sim, é só você pegar a ferramenta aqui de laço. Aqui, ó, você acrescenta quando está o símbolo de mais. No caso, você pode deixar no primeiro e segurando o Ctrl, aliás, o Shift, você acrescenta e segurando o Alt, você retira. Então, deixo aqui no quadradinho normal. Eu quero colocar a seleção aqui, ó. Então, segurando o Ctrl, eu vou lá e vou desenhando e fecho aqui o meu laço. Aqui, ó, desenho e fecho o meu laço. No sapato, desenho e fecho o meu laço. Aqui também, segurando o Ctrl. Aqui, eu quero retirar a seleção. Então, seguro o Alt para aparecer o símbolozinho de menos lá embaixo. E vou por parte. Então, vou fazer essa parte aqui. Ó, não faço tudo de uma vez. Vou fazendo por parte, que é mais fácil a gente controlar aqui a nossa mão. Show. Aqui é a mesma coisa. Se bem que essa poeirinha que eu coloquei, eu acho que ela não chega a pegar nessa região aqui, não. Vamos lá. Vou fazer aqui bem mais rápido, tá, galera? Não vai ficar muito legal não, mas é porque eu preciso agilizar para o vídeo não ficar muito longo. Eu quero que vocês assistam esse vídeo com calma para vocês aprenderem realmente tudo que a gente passou na aula de hoje. Ops, era o contrário, era o mais, eu coloquei o menos. Acontece, tá? Para desfazer é só dar um Ctrl Z. Show, vou deixar essa seleção aqui, tá legal. Como eu falei, eu quero entregar para eles essa imagem. Então aqui eu vou ajeitar aqui também. Ops, é o menos. Perfeito. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá na minha camadazinha de poeira. Primeiro eu vou ativar o olhinho aqui de todos esses efeitos que eu fiz. Vou aqui na camada de poeira, na máscara, com o preto embaixo, eu vou dar um delete. Pronto, passei o efeito para trás. Mesma coisa eu vou fazer na colorização aqui,
do fundo e vou dar um delete, porque eu não quero que pegue essa edição neles. Para retirar a seleção, Ctrl D, pronto, apliquei toda a atmosfera. O que eu vou fazer aqui agora? Vou lá para o Dodge Burn, agora com a cor preta aqui embaixo, aqui já está, eu vou apertar Ctrl Delete para ficar tudo preto, aqui também Ctrl Delete, vou no clarear e faço agora um Dodge Burn específico, né, em cada imagem. Por isso que esse Dodge Burn a gente tem que apagar e refazer em cada foto, tá? Porque cada foto vai ser diferente. Então vamos lá, fazer o Dodge Burn aqui. Show. Cabelo. É como eu falei para vocês, com o tempo, galera, a gente pega uma prática e faz umas coisas de uma forma tão rápida que a gente não chega nem a acreditar na gente mesmo, de tão rápido que você fez algum efeito. Porque quando a gente está aprendendo, a gente acha que vai ser impossível aprender a fazer isso de forma rápida, igual a mais. Galera, eu também já fiz isso de forma bem lenta e com a prática, com muito treino, eu fui pegando o jeito e hoje eu consigo fazer em uma velocidade bem maior, tá? Esse tipo de tratamento, de Dodge Burn, de pele, é uma questão de muita prática. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, sem dúvida alguma. Aqui, perfeito. Show. Deixa eu ver antes, depois. Antes, depois. Antes e depois. Pronto, perfeito. Agora eu tenho duas imagens com a mesma edição. Vou até colocar um do lado da outra aqui. Eu tenho duas imagens no mesmo nível de edição. E foi editado meio que de forma automática. Vou pegar esse solzinho aqui e subir ele mais um pouquinho. Show. Olha aqui, duas fotos editadas bem rápido, com o mesmo efeito, com a mesma cor, com a mesma ideia, tá? Então vamos para a etapa agora de nitidez e depois a finalização. Até essa etapa aqui, galera, de Dodge Burn, que foi a nossa etapa, o que eu vou fazer? Eu vou mesclar tudo aqui, criando uma nova camada aqui em cima dessa imagem fechada, tá? Não vou juntar tudo aqui, não. Eu não quero perder essa informação, porque vai que eu tenho outra foto para editar e eu preciso disso aqui, então não fecha agora. O que eu vou fazer? Eu vou mesclar tudo. Para mesclar tudo é só apertar a tecla Ctrl Shift Alt E. E aí, ó, ele juntou tudo aqui em cima em uma nova camada. E agora que eu vou começar a trabalhar a minha finalização. Mais uma vez, clica na última camada que você fez, no caso aqui, esse grupo Dodge Burn, e aí eu vou apertar a tecla de atalho Ctrl Shift Alt E, junto tudo, e aqui eu aplico o meu meu terceiro processo de nitidez. Como é que eu faço isso nesse processo de nitidez? Muito simples. Você vem aqui em filtro, tornar nítido e aplicação inteligente de nitidez. Vai abrir essa caixinha aqui, galera. E aí nessa caixinha você tem um visualizador aqui melhor para você colocar a área do rosto aqui, que é a área que a gente sempre se baseia para nitidez. É só você dar um clique no rosto da modelo, ó, e ele vai trazer a imagem para cá. Olha aqui, ó, o antes e o depois. Por quê? Porque aqui eu já tenho um valor definido. Esse raio aqui, a gente vai deixar ele 1,3, tá? Redução de ruído a gente vai deixar 15. E aqui na intensidade você vai controlar de acordo com a sua foto. Por que você não pode dar muita intensidade aqui? Porque você vai criar uma aberração muito grande e vai dar muita distorção, principalmente na revelação. Então aqui tem um cuidado na hora de trabalhar essa intensidade da nitidez, tá? Eu recomendo que você trabalhe aqui, dependendo da sua foto, entre 90 a mais ou menos aqui 150, tá? Depende muito da sua foto. Nessa foto aqui eu vou deixar 135, eu já vi que tem um resultado legal. Para ver o antes e depois, é só você dar um clique nessa telinha, segurar, e aqui é o antes, quando você solta é o depois, ó. Antes, depois, antes, depois. Eu achei que tá muito. Vou deixar 125. Antes, depois. Show. Perfeito. Feito isso, já configurei aqui, deixa esse visualizador aqui, tá? Você pode botar aqui remover desfoque da lente, é bem bacana, e vou dar um OK. Pronto. Apliquei a minha nitidez aqui na minha foto, ó, antes e depois. Olha como ficou uma nitidez bem bacana. Se ficou exagerada, diminui, tá? A intensidade lá, não tem nenhum problema. Show! Apliquei essa etapa de nitidez. O que é que eu posso fazer aqui agora para finalizar a minha foto? É justamente a exportação. Então, se eu já sei que eu terminei tudo, o que eu vou fazer? Eu venho lá em arquivo, salvar como. Aqui no salvar como você vai escolher a pasta, eu vou botar aqui Olhares BH.
Aqui no tipo de arquivo, muito importante, galera, tipo de arquivo, você vai escolher o JPEG, tá? O que está abaixo do GIF. É esse JPEG aqui, porque tem o JPEG 2000 e o estéreo. Então, a gente utiliza esse JPEG aqui primeiro, tá? Então, clicou nesse JPEG. Aqui é o nome do arquivo, é bacana deixar o nome original. E aqui, ó, tem o perfil ICC-sRGB ativado aqui, que é o perfil de Google que a gente utiliza. Então, eu vou salvar isso aqui agora. Pronto. Vai aparecer essa telinha pedindo para eu definir a qualidade. Aqui você deixa no progressivo. Qualidade 12, que é a qualidade máxima. Ele está aqui prevendo mais ou menos o tamanho dessa foto, que é 8,5 MB. Então, você dá um OK. Ele vai aparecer salvando aqui. Pronto, você salvou a sua foto em resolução máxima, tá? Para revelação, enfim. Agora você vai salvar para as redes sociais. Isso aqui é muito simples. Aqui dentro dos meus actions, eu tenho o action para salvar para a rede social. O que significa esse exportar H? Exportar H é quando a foto é na horizontal. Exportar V é a foto na vertical, tá, galera? Mas, Gilmar, o que quer dizer isso aqui? É muito simples. Como foi que eu fiz isso? Você vem aqui em imagem, tamanho da imagem, e no tamanho da imagem, a resolução ideal para as redes sociais é na maior aresta o valor de 2048. Então, se você perceber nessa imagem aqui, por ela ser na vertical, a maior aresta é a altura. Então, na altura, eu vou colocar o valor de 2048. Automaticamente, ele mudou aqui a altura, a largura. Por que ele mudou a largura de forma automática? Porque esse cadeadozinho aqui, essa corrente precisa estar ativada, tá? Aqui na resolução, você pode deixar uma resolução de 300 pixels ou 72, tá? Vai aí muito do seu gosto. Se você botou 72, lembra que você tem que voltar aqui na altura e definir 2048, tá? Ele mudou. Mas aqui eu vou deixar em 300 porque eu gosto. Vou voltar aqui para 2048, em 300 pixels por polegada. Show, ok, vou dar um ok. Quando eu dou um ok, essa imagem ela diminui aqui um pouquinho o tamanho, porque eu mudei, né, a resolução dessa foto. E agora eu vou salvar novamente. Então, vou lá, arquivo, salvar como. Vou criar uma pasta aqui dentro e posso colocar aqui rede social. Show. Abro essa pastinha, JPEG também, e salvo a minha foto aqui dentro. Não sei se vocês já perceberam, em todas as minhas fotos eu utilizo a minha logo nas redes sociais, tá? Eu não utilizo a minha logo para entregar o material final para o meu cliente, eu só utilizo dentro das redes sociais. Como eu aplico a minha logo de forma rápida, simples e bonita? Eu sempre aplico a logo na cor branca, tá? Sempre na cor branca ou na cor cinza, né? Que é meio tirando a opacidade do branco, depende muito da foto. Eu pego a ferramenta pincel, na minha ferramenta pincel eu tenho a minha logo. Então eu tenho a minha logo. Opacidade e fluxo 100, eu escolho o local da logo que eu quero aplicar com o pincel e meio que dou uma carimbada com a minha logo aqui. Se eu aplicar aqui com 100% de opacidade e de fluxo, eu acho que ela vai ficar muito branca. Então o que é que eu faço para ela não ficar muito branca? É só eu baixar aqui a opacidade da minha logo. Então eu vou colocar aqui 50%, escolho a região que eu quero aplicar a logo e dou um clique. Pronto, apliquei minha logo na foto, faço a mesma etapa, salvar como, olhares, rede social, JPEG, e posso salvar por cima dessa daqui, tá? Porque eu quero com a logo. Então vou salvar. Você deseja substituir? Sim. Pronto, ok, substituir com a minha logo. Gilmar, pelo amor de Deus, me ensina como colocar essa minha logo no pincel. Eu queria muito fazer isso. Vamos lá. O que é que vocês não pedem que o tio Gilmar não ensina, tá? Acredito eu que todo mundo tem a sua logo aí. Deixa eu diminuir aqui essa resolução. Acredito eu que todo mundo aqui tem a sua logo aí no seu computador. Quem não tem, providencia, tá? Contrata um design, é bacana. Então você vai fazer o quê? Você vai abrir a sua logo dentro do Photoshop, tá? De preferência com fundo branco, tá? A logo preta com fundo branco. Como eu transformo essa logo em um pincel? Galera, isso é muito simples. Editar. Definir predefinição de pincel. Pronto, escolho aqui, coloco o nome logo e dou um OK. Quando eu dou um OK, esse pincel ele vem aqui, ó, para os meus pincéis. Aqui, ó, logo Gilmar, logo Gilmar.
E aí, para eu trabalhar ele é muito simples. Eu clico no pincel, escolho. Aqui eu escolho o tamanho que eu quero utilizar o carimbo. E aqui eu escolho, no caso, a cor. Aqui a opacidade e aqui o fluxo. Como eu falei para vocês, eu gosto de utilizar ele sempre na cor branca. Então, eu vou aplicar aqui também, por exemplo. Vou colocar bem aqui na cor branca. Deixa eu juntar todas as camadas aqui primeiro. Ctrl Shift E. Vou aplicar a nitidez. Já está configurada por conta da outra foto. Vou diminuir só um pouquinho. Show, ok. Já peguei aqui minha logo na cor branca com 50% de opacidade. E dou um clique aqui, ó. Cuidado para não trabalhar com a logo muito grande também, tá, galera? Vou diminuir um pouquinho aqui. Show. Pronto, apliquei a minha logo com o meu pincelzinho. E aí, eu já o salvei para a rede social e em alta resolução. Lembra sempre de salvar sem a logo em alta resolução. Então, vou tirar minha logo aqui no Ctrl Z, arquivo, salvar como JPEG. Vou lá em Olhares BH, vou salvar primeiro aqui, tá? Show, em alta resolução. Agora, o que eu vou fazer? Simples, arquivo, tamanho da imagem. Na maior, esta aqui no caso é aqui na altura, 2048. Já está 300 pixels por polegada, dou OK. Agora sim, nessa etapa para rede social é que eu aplico a minha logo. Então, vou lá e aplico a minha logo. Vou lá novamente, arquivo, salvar como JPEG, rede social, deixo o nome dela normal e clico aqui em salvar para as redes sociais. Pronto, eu tenho essa imagem tanto para a rede social como para a revelação. Aqui na minha pasta, se você for lá, você vai perceber que eu tenho isso aqui, ó, Olhares BH. Aqui eu tenho as fotos que eu já fiz em alta resolução e dentro dessa pasta eu tenho as duas fotos em tamanho ideal para as redes sociais. Então aqui eu posso postar, ela vai ficar com a resolução ideal na minha rede social, galera. É basicamente isso, não tem muito segredo, mas é incrível. O segredo, como eu já falei, é praticar, então pratiquem muito, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar pra caraca. Valeu, galera!